Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha Bíblia, como eu faço as anotações, o que eu destaco normalmente, quais são os materiais que eu utilizo para destacar nessa Bíblia. Também vou falar um pouco sobre o Color Code, como eu utilizo isso, o código das cores, enfim. Se você tem interesse em saber mais, assiste o vídeo até o final. Antes de continuar, já sabe, ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like, isso é muito importante, ajuda a propagar o projeto. Eu fico sabendo se vocês gostam, né, desse estilo de vídeo ou não, e também o YouTube acaba compartilhando o vídeo com mais pessoas. Faz a sua inscrição, caso não seja inscrita ou inscrito, para poder conferir todo o conteúdo que eu publicar aqui. Também ativa o sininho da notificação para receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar um vídeo novo. Se você ainda não segue o Insta do projeto, eu vou deixar aqui disponível e aí você vai poder conferir toda a nossa programação. Temos grupo de leitura bíblica, temos grupo de estudo bíblico, pelo Insta acontece às vezes algumas lives, sorteios, enfim, muita coisa bacana. E também você pode conferir todo o nosso conteúdo em tempo real. Aqui no YouTube eu tenho um vídeo bem especial onde eu mostro passo a passo de como eu faço o meu estudo bíblico. Eu também dou algumas dicas, é um vídeo assim bem completo e eu mostro na prática como eu faço. Então depois dá uma conferida, eu vou deixar aqui disponível no card. Aproveitar o cenário diferente aqui, também tem um vídeo de tour pelo meu cantinho, meu humilde home office. Então se você tem interesse em saber mais, eu também mostro a minha caixa com materiais para Bible Journal. Então eu vou deixar disponível aqui no card também e aí depois você assiste. Vou começar falando rapidinho sobre a Bíblia, porque eu recebo muitas perguntas sobre que Bíblia é essa, se ela realmente é boa ou não. Lá no Insta tem um destaque onde eu compartilhei melhor a Bíblia em detalhes, mas essa Bíblia se chama Sua Bíblia, da editora Thomas Nelson Brasil. Ela é na NVI, a nova versão internacional, e ela tem espaço também para você poder anotar. No decorrer do vídeo vocês vão conseguir ver em detalhes. Eu acho a capa dessa Bíblia linda demais, não sei se está dando para perceber, mas ela tem tipo um relevo aqui e o material dela é como se fosse um emborrachado. Além dessa capa, eu sei que tem outras lindas, eu vou deixar aqui abaixo o link de compra que temos na Amazon, caso você tenha interesse em adquirir essa Bíblia ou outra, né, com a letra maior, com a capa diferente, e comprando com o nosso link, não vai ter custo adicional para você, porém, você ajuda bastante o projeto e desde já eu super te agradeço. Sempre que eu inicio uma nova leitura bíblica, eu gosto de anotar logo no primeiro capítulo do livro algumas informações básicas de contexto histórico. E isso é para poder me ajudar depois, quando eu quiser dar uma conferida ou reler o livro. Eu tenho um caderninho onde eu também faço as minhas anotações, eu também coloco essas informações lá no caderno, mas eu deixo uma parte bem pequenininha disponível aí na Bíblia só para poder anotar isso. Coloco o nome do autor, ou seja, quem escreveu o livro, a data em que foi escrita, coloco o significado do nome do livro e também sobre o que se trata esse livro. Então, no caso de Êxodo, foi escrito por Moisés do ano 1450 a 1410 a.C. Êxodo significa saída e fala sobre a libertação de Israel da escravidão do Egito. Vou mostrar outro exemplo aqui para vocês. No livro Juízes também coloquei algumas informações, então coloquei o autor, a data e qual o assunto principal do livro. Então, exemplo, livro Juízes, a princípio quem escreveu foi Samuel, 1000 anos antes de Cristo, contém a história da libertação do governo de Israel pelos homens que tinham o título de juízes. A geração durou um período de 410 anos. Então, como eu mostro aqui para vocês, informações básicas para poder iniciar a leitura.
Os destaques que eu faço na Bíblia vai muito do livro que eu estou lendo, e eu sigo um plano de leitura, o próprio do singular, chamado Bíblia Todo Dia. Esse plano é para você ter constância na leitura da Bíblia. A nossa meta é de ler 2 capítulos por dia. Iniciamos esse ano, janeiro de 2021. Já estamos na leitura do livro 1 Samuel, nesse dia aqui que eu estou gravando o vídeo para vocês. E quem tiver interesse em participar do nosso grupo, é só clicar no link disponível lá na bio do Insta e você pode ter acesso facilmente. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu vou estar disponibilizando para vocês também esse plano aqui, bem simples. Esse aqui é do Antigo Testamento e futuramente vou estar fazendo do Novo Testamento. Aqui, como podem ver, tem os livros da Bíblia e esses números representam a quantidade de capítulos que tem em cada livro. Então você coloca a data no início de cada leitura e depois é só ir marcando os números conforme você for lendo. Normalmente eu não sigo nenhuma regra. Quando é estudo bíblico, eu tenho um propósito diferente na hora de fazer as minhas marcações. Então, por isso, assista o vídeo para você entender melhor o que eu estou dizendo. Mas quando é a leitura diária, né, do meu devocional, normalmente eu marco apenas coisas que eu acho mais importantes e relevantes que tem ali naquele versículo ou capítulo. Infelizmente essa página tá super amassada, mas aqui representa um pouquinho umas coisas que eu costumo destacar. Então aqui eu destaco identidade, ou seja, versículos que falam sobre identidade. Então em toda a Bíblia eu gosto de destacar esse tipo de versículo e eu coloco aí nessa categoria. Gosto de destacar alguns nomes que eu não conheço, ou seja, palavras desconhecidas e colocar o significado. Um exemplo, Néfilim significa desertores, caídos, anjos que se relacionaram com filhas dos homens. Sempre que aparece um personagem novo, eu também gosto de colocar algumas informações sobre ele. Nesse caso, a profissão de Noé, quais são os seus filhos, quais são os valores que a Bíblia relata sobre ele, enfim. Destaco também algumas coisas relacionadas a contexto histórico, para que eu possa entender mais, né, da história. Como podem ver, amo fazer Bible Journaling, mas é aquela coisa, gente, não faz parte do meu devocional diário, porém eu gosto muito de fazer quando eu tô inspirada. Então, sempre vai ter uma artezinha aí de algum versículo que mais mexe comigo. Vou mostrar aqui para vocês o estudo que eu tô fazendo de Mateus e como eu tô me organizando nesse estudo. Então eu coloco aqui algumas informações, né, da parte de introdução, que tem contexto histórico, e depois eu vou separando por capítulo e em cada versículo, cada coisa eu vou colocando o ensinamento, algo que eu pesquiso, enfim. E eu acho bem bacana ir separando, né, por temas e também por capítulos. E aqui nesse caderno eu separei esse ano para poder colocar algumas anotações, enfim. Eu coloco exatamente o que Deus ministra assim no meu coração. Tem informações de contexto histórico, coisas que eu pesquiso, palavras desconhecidas, mas a maioria das coisas aqui são de aplicação pessoal, ou seja, eu vejo um versículo ou eu vejo uma história, né, por completo, e eu pego todas as coisas que eu acho pertinentes para eu colocar como aplicação na minha vida, ou seja, qual o ensinamento dessa história, o que é que eu posso aprender com isso. Outra coisa bacana que não tem como colocar na Bíblia, mas eu botei aqui, é a parte de genealogia. Eu aprendi a estudar genealogia, a compreender melhor e faz toda a diferença na história. Então aqui em Êxodo, iniciei a leitura e coloquei as informações de contexto histórico que estão na Bíblia. E aqui eu também escrevo. Sobre o Color Code, para quem não sabe o que é, são códigos que você vai gerar através das cores que você seleciona. Então, um exemplo, na cor amarela você só vai marcar versículos que falam sobre identidade em Deus. Você pode criar o seu próprio código de cores ou você pode pegar algum pronto na internet, no Pinterest mesmo, você pode encontrar algumas ideias. Eu utilizei o Color Code no livro Provérbios, eu vou mostrar melhor em detalhes para vocês, e também no livro Salmos, só que os dois foram com propostas diferentes, então confere aí melhor.
Agora eu vou mostrar para vocês o livro Provérbios. Como eu utilizei o Color Code para esse livro, eu fiz o meu próprio, então eu coloquei aqui as legendas, né, para eu não me confundir. E tudo que tiver na cor amarela significa comportamento, são versículos relacionados a comportamentos. Na cor rosa, relacionado a emoções ou sentimentos. Na cor azul, são versículos sobre sabedoria ou é algo relacionado a Deus. Na cor laranja, são versículos sobre conselhos, então muita coisa aqui bacana para aplicação pessoal. E na cor verde, sobre justo versus tolo, porque o livro de Provérbios é um livro que traz muito essa comparação das atitudes do justo com atitudes do tolo. Então, a questão do Color Code, ela tem que ser muito personalizada com relação ao livro. Ou seja, não dá para eu poder aplicar essa legenda com justo e tolo em outros livros porque não fala sobre isso, apenas o livro de Provérbios. Então assim, fica bem bonitinho, eu gosto bastante, mas não é algo que eu faço com muita frequência. Eu achei muito necessário nesse tipo de livro estar colocando o Color Code e fica bem colorido, como podem ver. Agora confira os materiais que eu utilizo na minha Bíblia. Gosto muito desse marcador, esse post-it, ele é adesivo, semi-transparente, então você consegue visualizar o que está abaixo quando você colar, e ele é maravilhoso na cor neon. Gosto também de usar esses post-its mais coloridos para poder destacar ou escrever alguma coisa importante. Escrevo com essa caneta em gel, eu tenho um kit, ela é maravilhosa e nessa Bíblia, pelo menos, eu acho que não passa muito para outra folha. Gosto muito do lápis de cor da Faber-Castell, eu tenho um kit e, sinceramente, tem mais de um ano que eu estou utilizando, então dura bastante. Eu gosto muito de destacar porque não mancha a folha. As minhas queridinhas são essas canetas, é um kit que tem da Stabilo de cor neon, então eu prefiro cor neon para poder destacar, eu acho que a visualização é melhor e não mancha tanto, pelo menos nessa Bíblia eu acho que é ok. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu like. Comenta aqui qual Bíblia você utiliza, se você usa algum desses métodos aí que eu compartilhei com vocês, se vocês usam o Color Code ou não, se faz de uma maneira diferente, me conta que eu quero muito saber. Não se esquece de compartilhar o vídeo com outras pessoas e confere se você realmente está inscrito ou não no canal. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais!